Hoje ele vai estar falando sobre desmascarando os falsos profetas subversivos da Igreja Adventista. O tema é forte. E o canal A Última Verdade Presente tem muitas mensagens fortes. Então vamos assistir juntos, que certamente vai valer a pena. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1 ao 17. Vamos abrir as nossas Bíblias. Deixa ele repetir aqui para a gente. Versos 1 ao 17. Peraí. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1 ao 17. 2 Timóteo 3, de 1 a 17. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez, a loucura, a insanidade deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Mas você, Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu e que, desde a infância, você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando Paulo escreveu a segunda carta a Timóteo, ele estava nos últimos dias da sua vida. Preso pela segunda vez em Roma, em um calabouço escuro, insalubre, úmido e sentenciado à morte. A carta foi escrita por volta do ano 67 depois de Cristo. A igreja passava por uma situação extremamente complicada de perseguição. Nero era o imperador romano. E de acordo com muitos estudiosos, este homem, que era cruel, era um megalomaníaco, havia incendiado a cidade de Roma, porque ele queria reconstruir uma Roma mais bela, mais pujante, a fim de deixar o seu nome registrado na história. E com isso, como disse, de acordo com os estudiosos, ele possivelmente incendiou a cidade. O problema é que quando a culpa do incêndio começou a parecer que seria dele, a fim de desviar o foco,
das 14 cidades que estavam ali próximas da cidade de Roma, as províncias que pertenciam à cidade de Roma, 4 delas, densamente povoada por judeus e cristãos, quase não foram afetadas pelo fogo. E isso deu a Nero uma desculpa para colocar a culpa do incêndio de Roma sobre os cristãos e judeus que viviam na cidade. E a partir dali, iniciou-se uma cruel e sangrenta perseguição contra a igreja. Faltou madeira, tamanha quantidade de cristãos que eram crucificados. Inclusive, piche era passado sobre o corpo dos crentes e ateado fogo sobre eles, que eram usados para iluminar os corredores do Império Romano. Quando não eram incendiados, eram lançadas sobre eles peles de animais. E eles eram jogados nas arenas romanas para que os leões os estraçalhassem. Era terrível o que acontecia com a igreja. Nessa época, Paulo então estava preso. E aí é nesse contexto que a igreja também vive um outro problema, que é a introdução, a penetração de falsos mestres religiosos, de falsos profetas no meio da igreja, tentando corromper os recém-convertidos à fé cristã. E aí Timóteo, que era um líder que estava a ponto de assumir o pastoreio da cidade de Éfeso, era jovem, tímido e ainda lidava com algumas enfermidades estomacais. Então, por isso, o título da mensagem é Conselhos aos Jovens Antes de Morrer. Paulo estava a ponto de morrer e ele escreve essa carta para o seu discípulo jovem, que já estava assumindo uma grande responsabilidade de pastorear uma das maiores igrejas daquela época, que era a igreja de Éfeso. E aí, então, eu queria que você, que é jovem especialmente e está me assistindo, que se colocasse nas condições de Timóteo, como um jovem, e Paulo a ponto de morrer. Paulo ama você, Paulo zela por você, ele quer o seu bem, e normalmente quando alguém vai morrer, ele reúne as pessoas que mais ama próximas de si, e vai desejar assim as palavras mais importantes da sua vida para essa pessoa. E é nesse contexto que eu queria que você entendesse a carta que lemos. A primeira lição que tiramos do texto é a condição ética e moral do mundo no tempo do fim. Lá no versículo 1, Paulo vai dizer o seguinte: mas você, Timóteo, precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Quando Paulo diz aqui que os tempos seriam difíceis nos últimos dias, ele está enfatizando a natureza assombrosa, assustadora, terrível, furiosa dos tempos que vivemos. Inclusive a palavra que ele usa ali é a mesma palavra que foi usada para descrever os endemoniados de Gadara. Lembra dessa história? Quando Jesus pegou o barco e ele atravessa a margem do rio para o outro lado, e ele chega próximo de um cemitério, tinha um endemoniado ali, e aí os discípulos ficam assustados com aquela cena, fogem correndo de medo, e a palavra endemoniado usada é a mesma que Paulo usou aqui, ao dizer que vivemos em tempos difíceis. Em outras palavras, são tempos demoníacos. Literalmente demoníacos. A nossa sociedade hoje vive uma decadência moral tão brutal e inimaginável que o apóstolo diz que os últimos dias seriam tempos que parece que os demônios andariam à solta. E é assustador. Assustador o que vemos acontecer com as crianças, o que tem sido produzido para as crianças, como casamentos estão sendo desfeitos, como filhos desonram os pais e as mães. E toda essa lista, esse diagnóstico que o apóstolo Paulo nos faz aqui, é uma descrição dessa geração demoníaca, furiosa, violenta, selvagem. São palavras que poderiam ser traduzidas por aquela que o apóstolo Paulo usou aqui. E eu creio que a intenção dele foi realmente dizer que o tempo era demoníaco. Porque lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4, ele já tinha dito para o seu discípulo, jovem, volto a repetir, ora,
O Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos do quê? De demônios. Então Paulo enfatiza, eu falei há pouco na plenária, que nós precisamos entender que vivemos um grande conflito entre o bem e o mal, que há uma batalha entre Cristo e Satanás acontecendo. Paulo está dando ênfase aqui, que por trás das heresias, que por trás da imoralidade, que por trás da decadência espiritual da igreja cristã brasileira está a ação dos demônios, porque os tempos que vivemos são demoníacos. Falando sobre a moralidade em nossa época, Paulo começa a lista dizendo: pois os homens serão egoístas. E embora não pareça, mas o que Paulo está defendendo aqui é que a maldade não é algo simplesmente presente na sociedade. Em outras palavras, o homem não é, ou melhor, não é o meio que corrompe o homem, é o homem que corrompe o meio. O homem não é corrompido pela sociedade, primariamente falando, é o próprio homem que é o agente corruptor da sociedade. Porque o que Paulo está dizendo é que a falta de moral, os problemas que enfrentamos nessa época, não é um problema social, é um problema da natureza humana. Os homens serão, os homens são, você é egoísta, porque a sua natureza é má. Ellen White, inclusive, diz que corre dentro das minhas veias o germe demoníaco do egoísmo, que é a raiz de todos os pecados da humanidade. Então a natureza humana é depravada, é imoral. E eu conto uma experiência aqui para vocês, apenas para ilustrar o que estou dizendo. No ano de 1974, uma artista muito conhecida aí nesse meio, uma artista de Belgrado, chamada Marina Abraimovic, fez uma de suas performances mais controversas e até conhecidas, chamada Ritmo Zero. Ela convidou um grupo de pessoas numa sala, inclusive muito semelhante a essa que estamos aqui, não era uma sala muito grande, e dispôs sobre a mesa 72 objetos. Esses objetos poderiam provocar nela prazer ou dor. Havia flores, batom, vinho, uva e etc. Esses eram os objetos que lhe dariam prazer. Os que poderiam provocar dor: tesoura, garfo, faca, chicote e até uma arma carregada com apenas uma única bala. Ela então se dirige ao público com as seguintes palavras: há 72 utensílios sobre a mesa que poderão ser usados no meu corpo como vocês desejarem. Eu sou o objeto. E ela assumiu todos os riscos do que aconteceria ali. O trabalho duraria 6 horas, das 20 horas, ou às 8 horas da noite, até as 2 horas da manhã. O curioso é que nas primeiras horas, a atitude do público que estava presente foi bastante tímida, tranquila, muito respeitosa, beijando-a, entregando flores, acariciando o seu rosto, o seu cabelo. Mas à medida que o tempo passava, e alguns que estavam presentes realmente viram que ela estava disposta a ir até as últimas consequências, ao notarem que não havia restrições e leis que lhes davam limites, resolveram ir mais além. E aí, queridos, começaram a fazer cortes no pescoço dela, rasgar a sua roupa, deixaram praticamente nua na parte de cima. Pegavam os cravos das rosas e começaram a escrever mensagens no corpo dela. Escreveram mensagem na testa, apalparam o seu corpo. E, inclusive, chegaram a ponto de pegar a arma e apontar para o pescoço dela. Só que aí, nesse momento, um policial que estava presente resolveu intervir, pegar a arma e jogar pela janela para o lado de fora. Sabe o que essa experiência evidencia? Que o ser humano é mau. Quando ele não tem restrições, quando ele não tem regras, quando ele não tem padrões morais para seguir, o ser humano é naturalmente mau. Voltando ao que o apóstolo Paulo disse: pois os homens serão egoístas. E a lista segue. Eu não tenho tempo de explorar a lista inteira para vocês.
Só que Paulo ele vai tocar num ponto aqui que não dá para a gente passar por alto. E da lista toda que Paulo fez, toda aquela lista de problemas morais e éticos, a ênfase que ele dá é uma deturpação, presta atenção, uma deturpação do conceito bíblico de amor. Isso pode ser notado em 3 palavras no grego, que está ali presente no texto, que é a palavra philautos, a palavra philarguros e a palavra philedonos. Você viu que todas elas vêm da mesma raiz, philo. Philautos, philarguros e philedonos. Philautos foi traduzido aí na Bíblia como egoísta, mas numa tradução literal seria amante de si mesmo. Tá, mas qual é o problema de eu ter amor próprio? Nenhum, Jesus nos incentiva a fazer isso. Mas o que Paulo está condenando aqui é o amor narcisista que está presente na nossa sociedade. Aqueles que se amam tanto que não são capazes de amar o próximo, inclusive. É aquele grupo de pessoas que se olham no espelho e cantam o hino "Quão grande és tu", porque se sentem superiores aos outros. Essa é a raiz dos problemas da nossa sociedade. Aí nós vemos aqui um comentário de Wiersbe falando sobre esse problema da sociedade. No universo há Deus, pessoas e coisas. Nós devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Mas se começamos adorando a nós mesmos, acabaremos ignorando Deus, amando as coisas e usando as pessoas. Uau! Que frase fenomenal! A pessoa que adora a si, e é isso que Paulo está dizendo, o philautos significa amante de si mesmo no sentido de ter um amor egoísta, um amor idólatra. A segunda palavra foi traduzida por avarentos na lista do apóstolo Paulo, que é a palavra philarguros, e significa literalmente amantes da prata. E a última palavra, essa sim foi traduzida de maneira literal, é a palavra philedonos, traduzida como amantes dos prazeres. E essa daqui, meus amigos, na verdade de todas elas, mas eu dou uma ênfase especial nessa daqui. Nós vivemos em uma sociedade hedonista, uma sociedade que acredita que eu existo para ter prazer, eu existo para satisfazer as minhas paixões. O bem máximo da vida, a razão de existir, o alfa e o ômega da vida dos seres humanos é ter prazer. Então Paulo diz que os homens nos últimos dias serão mais amantes dos prazeres, das suas paixões, do que de Deus. E aí um autor cristão, comentando sobre a nossa época que vive uma revolução sexual sem precedentes, onde eu vejo Anitta, onde eu vejo Luísa Sonza sendo promovida para as nossas crianças. Mulheres que são tratadas como empoderadas dessa sociedade, mas se vestem de maneira indecente e que produzem músicas indecentes, sexuais, que visam a erotização da sociedade, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. E não só mulheres, homens também que vão nessa mesma linha, objetificando a mulher, maculando a pureza infantil. Vivemos em uma época onde os homens, as mulheres, a sociedade, por causa da maldade do coração, são mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. E aí, esse autor vai dizer, não podemos vencer a guerra cultural, a menos que vençamos a guerra do sexo, pois o sexo é, de fato, a religião da nossa cultura. E aí não bastasse todo esse problema, a coisa fica ainda mais assustadora quando Paulo pega essa lista e traz para dentro da igreja. Paulo não está só falando do mundo lá fora. Paulo está dizendo que esse povo que é amante de si mesmo, amante da prata ou amante do dinheiro, amante dos prazeres, amante do sexo, e não só do sexo, porque o sexo em si é bom, foi criado por Deus, é abençoado por Ele dentro do casamento, mas não da maneira como é praticada nessa sociedade. Então Paulo pega tudo isso no versículo 5 de 2 Timóteo capítulo 3, e ele diz assim, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Cuidado, porque esse povo é amante de si, é amante do dinheiro e é amante do sexo, dos prazeres,
da carne, das paixões, da libertinagem, mas eles têm uma capa de piedade. E é por isso que eu faço questão de enfatizar o que está no original, que é a palavra amor, amante de si, amante do sexo e etc., do prazer. Porque nós vemos que Paulo identificou um problema da sociedade, que é um conceito equivocado do amor. É uma concepção equivocada do que é o verdadeiro amor bíblico. Inclusive, eu me lembro de uma frase, onde alguém teria dito que é possível contar um monte de mentiras dizendo só verdades. Ou seja, aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E aí Paulo conclui a frase em 2 Timóteo capítulo 3, verso 5, fique longe desse grupo de pessoas. Fuja deles, dizem outras versões. Jovem, Paulo escreveu isso para você. Paulo está advertindo você. Lembre-se, Timóteo era um jovem. E eu tenho certeza que se vivêssemos hoje, a advertência seria a mesma. E agora, veja como essa concepção errada, equivocada de amor está presente na nossa geração. Eu vou citar 2 exemplos aqui para vocês. Uma atriz chamada Tayla Ayala, ela se batizou numa igreja evangélica há algum tempo, eu não sei se ela ainda é evangélica. Mas quando perguntaram a ela se seguiria frequentando boates, o carnaval no Rio de Janeiro, a resposta dela numa entrevista foi a seguinte: claro que eu vou continuar desfilando e frequentando festas. O Cristo que eu acredito não tem nada contra isso. Minha preocupação é apenas em ser uma pessoa melhor. O amor de Deus não tem nada contra a gente ser feliz e curtir a vida. Deus dá risada de julgamentos. Você percebe que o amor de Deus é usado aqui para justificar coisas que a Bíblia e que a palavra dele abomina? Então há uma distorção aqui do que é o verdadeiro amor. Porque Paulo disse que nessa geração os homens são amantes de si mesmos, amante do dinheiro e amante dos prazeres. E por essa razão mal interpretam o amor de Deus. E Timóteo diz, fuja desse povo. Um outro exemplo, esse do nosso meio mesmo, o adventista. Uma página que se autodenomina adventista nas redes sociais, que são os adventistas subversivos. Numa publicação, eu não lembro se foi no dia 26 ou 27 de abril, eles decidiram apresentar o ponto de vista sobre a opção sexual de uma ex-cantora da igreja. E eu não tenho absolutamente nada contra essa ex-cantora e contra a opção que faz. Eu só não concordo com ela, porque a Bíblia não concorda. Cada um é livre para fazer o que quiser com a sua vida. Então não concordo porque, como um cristão, eu creio que a Bíblia determina os nossos padrões de sexualidade. Mas aí essa página, que se diz adventista e que tem influenciado alguns jovens da igreja, resolveu se declarar sobre essa publicação no Instagram. E eles disseram assim: quero deixar aqui toda a minha admiração e carinho para a cantora X e para sua companheira Y. Parabéns pela coragem de se posicionarem e de viverem o mais sincero e puro amor em meio a este mundo de ódio, fanatismo e preconceito. Deus seja louvado pela vida de vocês. Ou seja, nós vemos aqui mais uma vez uma deturpação do que é o verdadeiro amor. Como o apóstolo Paulo dizia, olha, presta atenção, porque a aparência é de piedade, mas há uma distorção do amor. E aqui no caso, amantes dos prazeres. Então, depois de Paulo descrever esses tempos difíceis, tempos furiosos, tempos selvagens, tempos demoníacos, como dissemos a princípio, a segunda lição que tiramos do texto é uma advertência que Paulo vai fazer. E agora, jovem, eu preciso que você preste muita atenção nesse detalhe aqui. Porque Paulo vai advertir Timóteo contra a ação dos falsos mestres no meio religioso. E agora eu convido você a ler a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 6 e 7. E ele vai dizer: pois entre estes, ou seja, entre esse povo aí que tem aparência de piedade,
mas é amante dos prazeres, é amante do dinheiro, é amante do próprio eu. Se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. O que Paulo quer dizer com isso daqui? Parece até uma fala meio preconceituosa. Parece que Paulo está desprezando as mulheres. Mas a verdade é que nós devemos entender que não há um desprezo aqui. E Paulo tampouco está dizendo que todas as mulheres estão inseridas nesse contexto, não. É importante lembrar que naquela época as mulheres tinham um papel social diferente de hoje. A cultura era outra. A mentalidade era outra. E enquanto muitos homens saíam de casa para trabalhar, algumas mulheres ficavam em casa ociosas. E além disso, elas não tinham a mesma oportunidade que os homens tinham naquela ocasião de estudar teologia e até mesmo de serem alfabetizadas, desenvolvidas intelectualmente, melhor dizendo. Então, essas mulheres ficavam em casa, sozinhas, não tinham uma capacidade, uma experiência intelectual e teológica profunda. Esses falsos mestres se aproveitavam desses momentos de ausência delas, do marido dentro de casa, e entravam na casa dessas mulheres para doutriná-las com heresias. A Bíblia chega a dizer que essas mulheres eram daquelas que estavam sempre aprendendo, sempre ouvindo, mas nunca chegavam ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque eram levadas por todo tipo de desejo. Eram os sentimentos que falavam mais alto. Inclusive, a própria palavra cativar que Paulo usou aqui, cativa as mulheres, no idioma original sugere uma operação de guerra militar. Quando você vai para a guerra, você não escancara a tua estratégia, você é furtivo. Você é enganoso, é sutil ao penetrar ali, é sorrateiro. E é o que Paulo está falando sobre a ação desses falsos profetas. Num comentário bíblico, Agnus, nos é dito, Paulo diz que o método empregado por esses mascates da heresia não era direto e aberto, mas furtivo, secreto e maldoso. Lembra do que Paulo disse? Aparência de piedade. Eles agiam como ladrões, não entravam pela porta da frente, escolhiam uma hora em que os homens não estavam em casa para seduzir as mulheres com mensagens falsas. Sabe a quem eu aplico isso hoje? Aos jovens da nossa igreja, que não têm maturidade ainda espiritual, maturidade intelectual, e que estão sendo submetidos, infelizmente, por alguns influenciadores da igreja, cantores da igreja, até alguns teólogos da igreja, com mensagens que são contrárias à Bíblia e contra a mensagem da própria igreja adventista. Esses aí se aproveitam da inocência dos jovens, do desejo que os jovens têm de conhecerem, de serem meio revolucionários, diferentes, de transformarem a sociedade, e estão indo na cabeça dos jovens semear ideologias políticas. E Paulo está dizendo, fuja deles, porque há aparência de piedade. E ele ainda vai nos dar na sequência a característica desses falsos mestres religiosos, lá no versículo 8, onde ele afirma, 2 Timóteo capítulo 3, e do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes quem? Os que têm aparência de piedade, resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Ah, mas quem é esse tal de Janes e Jambres aí? Na realidade, na tradição judaica, eles acreditam e acreditavam que eram os dois magos que estavam imitando ou contrafazendo os milagres de Moisés lá no Egito. Então, enquanto Moisés fazia as coisas pela autoridade da palavra de Deus, que é a verdade, Janes e Jambres imitavam ou disfarçavam, porque o que eles faziam era uma espécie de ilusionismo, tentando dizer que estavam fazendo a mesma coisa que Moisés fazia. Enquanto, na verdade, Paulo dizia, eles resistem à verdade, esses falsos mestres religiosos. E você sabe que na Bíblia,
Jesus diz em João 17:17 que, Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então, você quer, atenção, você quer identificar um falso mestre religioso? Você quer saber quando alguém está agindo de maneira furtiva e sorrateira, com aparência de piedade, mas na realidade semeando outras coisas que não são de Deus na sua vida? Eles resistem à Bíblia como palavra de Deus. Eles não acreditam que a Bíblia é toda a palavra de Deus. Eles vão negar isso. Vão usar até artifícios retóricos dizendo que é chave hermenêutica, que a Bíblia tem que ser atualizada, enfim. Mas são falsos mestres religiosos. Todo aquele que nega que a Bíblia toda é a palavra de Deus é um falso mestre religioso. E Paulo está denunciando esse grupo aqui nessa passagem. A título de exemplo, eu trago aqui para vocês um sermão, um trecho de uma mensagem que foi compartilhada por um pastor da Igreja Batista Água Branca, fica aqui em São Paulo, inclusive. Está no YouTube, disponível dia 25 de outubro do ano de 2020, do ano passado. E muitos adventistas dessa linha aí, que eu acabei de comentar, amam esse pastor. Amam não no sentido de bíblico de amá-lo, mas bebem dos seus ensinamentos. E nesse sermão chamado Cartas Vivas com Letras Mortas, ele disse: a ética bíblica reflete uma estrutura de sociedade daquele tempo, daquele mundo, daquela época. E não dá para a gente pegar um texto que foi escrito 4.000 anos antes, 3.000 anos, 2.000 anos e trazer para hoje, aplicando literalmente o que esse texto está dizendo, sem perceber que nas suas linhas a Bíblia é insuficiente. Você concorda com isso? A Bíblia é um livro insuficiente. E ele continua. Mas nas suas entrelinhas, na revelação que traz a respeito de Cristo ressurreto, a Bíblia explode promovendo uma grande revolução, uma grande transformação no mundo. E aí, no meio de palavras bonitas, ele conclui: então a gente precisa atualizar a Bíblia. A Bíblia tem que ser atualizada. Paulo está dizendo, cuidado, porque eles resistem à verdade, eles resistem à Bíblia como palavra de Deus. E ainda ele afirma, não é possível tratar a Bíblia como um livro que revela verdades absolutas, porque nós não somos seguidores de um livro, nós somos seguidores de Jesus Cristo. Parece que Jesus e a Bíblia estão em antagonismo, é o que sugere aqui essa fala. Inclusive eu conversava com um jovem ontem, e ele lembrava que pessoas hoje nos acusam, os adventistas que cremos na Bíblia como palavra de Deus, pessoas da nossa própria igreja nos acusam de bibliólatras. Ah, se você acredita nesse livro como palavra de Deus, você idolatra o livro. Nós não cremos no livro, nós cremos em Jesus. Mas o livro e Jesus são a mesma coisa. Um outro comentário, e esse daqui, você notou que eu trouxe um do meio evangélico e outro do nosso meio, assim como antes faremos agora também. Então aqueles mesmos adventistas subversivos, que são seguidores aí dessa linha que rejeita a Bíblia como palavra de Deus, quando eles fizeram aquela publicação que eu mostrei a vocês, eu perguntei a eles se eles acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, exatamente como a igreja adventista ensina. E eles me deram uma resposta. A resposta é essa que está aqui, e eu trago para vocês um trecho dela. Eles disseram assim, a palavra de Deus está na Bíblia, mas nem tudo o que está na Bíblia é a palavra de Deus. Adventistas dizendo isso? O filtro ou parâmetro que define o que é palavra e o que é escritura é Jesus Cristo. Por isso, eu o chamo de chave hermenêutica. O Evangelho são as lentes sob as quais a Bíblia deve ser lida. E é dessa forma que entendemos o que é humano e o que é divino nas Escrituras. Então Paulo diz, cuidado com esses que têm aparência de piedade, que são amantes dos prazeres, que são amantes de si mesmo, fuja deles, eles são como Janes e Jambres, agem de forma furtiva, enganosa, sorrateira e resistem à verdade, ou seja, resistem à autoridade da Bíblia com a palavra de Deus. Mas a gente não precisa se preocupar tanto. Se nós amamos a Bíblia, amamos a igreja,
Paulo conclui, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 9, dizendo: mas esses aí não irão longe, porque a insensatez deles, a loucura deles ficará a todos evidente. Isso já tem acontecido. Inclusive, essa mesma página que eu acabei de mostrar para vocês, publicou recentemente um post nas redes sociais defendendo a prática da masturbação, dizendo que faz bem, que é saudável, e que o que Ellen White escreveu contra essa prática, na verdade, é porque ela estava condicionada à ciência da época dela, que ainda não tinha descoberto os benefícios dessa prática. Mas o curioso é que, pensando que eles estariam lacrando, na realidade, muitos seguidores da página acabaram abrindo os olhos e caíram fora. Disseram, como a Bíblia diz, a insensatez, a loucura desses falsos mestres religiosos vai ficar evidente para todo mundo, como aconteceu recentemente também com um cantor, talvez o mais famoso da nossa igreja, que resolveu chamar uma teóloga feminista para o seu canal. E essa teóloga falou aberrações ali se ela falasse só sobre feminismo ainda, queridos. Mas foram, assim, coisas assustadoras. Para ela, tudo bem, com a visão que ela tem da Bíblia, ela não crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, se você estiver assistindo, eu acho muito difícil essa mensagem, mas você, meu amigo, como adventista do sétimo dia, submeter os jovens que te seguem, jovens cristãos da igreja adventista e da igreja cristã brasileira, ao conteúdo daquela senhora, jovens que não têm experiência ainda profunda com o evangelho, com a teologia bíblica, ouvindo coisas como as que foram ditas ali, é uma irresponsabilidade, para dizer no mínimo. Paulo diz, fuja deles, resistem à verdade, são amantes dos prazeres. Para irmos à parte final, uma terceira lição que Paulo nos dará está contida aqui no verbo siga, que é siga o exemplo de cristãos piedosos e ortodoxos. Paulo vai dizer o seguinte aqui, olha, embora os falsos mestres estejam agindo de maneira furtiva, siga o exemplo de homens e mulheres de Deus. Onde está isso? Lá no versículo 10 e 11. Veja aí comigo. 2 Timóteo 3, verso 10 e 11. Mas você, Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino. Então, Paulo se coloca ali como um servo de Deus, que Timóteo seguia como se ele fosse um discípulo de Paulo. E Paulo vai justificar a sua piedade, dizendo, Timóteo, você segue o meu ensino, ou seja, a doutrina apostólica. A minha conduta, em outras palavras, Timóteo, você sabe que eu vivo o que eu creio. O meu propósito. Timóteo, você vê que eu sou alguém que tem objetivo na vida. Eu não vou deixando a vida me levar. E ele cita vários exemplos ali para mostrar a Timóteo. Timóteo, eu tenho os frutos do Espírito Santo. Você conhece a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. E termina dizendo, você conhece até as minhas perseguições. Concluindo que os cristãos verdadeiros estão dispostos a sofrer pelo Evangelho. Em outras palavras, então, Paulo está dizendo, Timóteo, fuja daqueles, mas esses daqui, siga. Podem ser referência para a sua vida. Jesus é a nossa maior referência. Mas tem pessoas aqui na igreja, tem homens e mulheres na igreja adventista, que devem ser seguidos como exemplo para você, jovem. Eu tenho incentivado jovens a fazer discipulado com homens e mulheres que você vê que são piedosos, que vivem em santidade, que têm vida de oração, que estudam a palavra, que se envolvem com a missão da igreja. Nós precisamos disso. O jovem precisa de referências. Eu tenho as minhas referências. Alguns nomes conhecidos de vocês que me servem de exemplo para o estudo, para a pregação. Inclusive, às vezes, me aconselho com eles. Pastor Eleazar Domini, o doutor Rodrigo Silva, eu não tenho contato com ele, mas ele é uma referência para mim no âmbito intelectual. Pastor Michelson Borges, enfim, queridos, pastor Adolfo Soares. Nós temos homens e mulheres de Deus nessa igreja. Então, enquanto Paulo diz, fuja daqueles, ele diz, siga esses. Os que estão em harmonia com a doutrina, com as crenças da igreja. E aí, a penúltima lição que extraímos do texto é que Paulo vai dizer também a Timóteo, incentivando Timóteo a ser um cristão conservador. E eu sei que, talvez se alguns assistirem e me ver falando isso aqui agora, devem estar se rasgando aí nesse momento.
Porque tem gente que diz, não, conservador não. Pensando que conservadorismo está relacionado com política. E não tem nada a ver. Muito embora exista no meio político o conservadorismo também. E aí Paulo afirma, incentiva Timóteo a ser um cristão conservador, lá no versículo 14 e 15. Ele diz assim, quanto a você, Timóteo, permaneça. Então ele acabou de dizer, siga o exemplo de bons homens e mulheres de Deus. Mas agora ele diz, permaneça, ou seja, conserve aquilo que você aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu. E que desde a sua infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então Paulo está incentivando, não Timóteo a ser um tradicionalista, mas a conservar tudo aquilo que de bom foi construído pela igreja. E quando eu falo construído, não são estruturas, mas são crenças, é o estilo de vida, é a pregação da mensagem. Paulo está dizendo, Timóteo, não despreze a doutrina apostólica, o que os pioneiros fizeram ao longo da história da igreja. Conserve. Seja cético com as novidades, duvide desses aí que vêm sempre querendo trazer novidades para a igreja. Submeta tudo isso àquilo que você aprendeu. E aí eu encerro na parte que para mim é o auge da carta que Paulo escreve a esse jovem. Então Paulo dá o perfil moral do mundo e traz isso para a igreja dizendo, aparência de piedade. E aí diz, fuja deles. E ele começa a descrever como é a ação desses falsos profetas. Furtiva, sorrateira, enganam pessoas que não têm tanto preparo intelectual, teológico. São como Janes e Jambres, porque resistem à palavra de Deus como verdade. Aí Paulo diz, Timóteo, mas ignora isso daí, siga o bom exemplo que eu tenho dado a você. E ele agora vai concluir. Depois de dizer a Timóteo, conserve aquilo que você aprendeu. Ele vai exaltar o que é solapado pelos falsos mestres religiosos. Ele conclui mostrando que a Bíblia é a única salvaguarda, a única defesa para você, jovem, nessa geração que você está vivendo. Lá em Timóteo 16, capítulo 3, 2 Timóteo 3 é o texto que lemos, 16 e 17, ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo aqui, ele faz uma contraposição aos hereges, aos falsos mestres religiosos, dizendo, enquanto eles resistem à verdade bíblica, eu digo a você, toda a Escritura é inspirada por Deus. No idioma original, a palavra inspirada é literalmente soprada por Deus. De tal maneira que eu afirmo a vocês, e a igreja adventista acredita nisso, que a Bíblia é o próprio pensamento de Deus em linguagem humana. Você tem noção do que é isso? A carta que nós acabamos de estudar não é uma carta de Paulo somente escrita aos jovens, é uma carta de Deus escrita para os jovens nessa época, soprada por ele. É o pensamento de Deus, volto a repetir, em linguagem humana. E Paulo ainda diz que a Bíblia, além de ser o próprio pensamento de Deus, não é só o Novo Testamento e nem só os Evangelhos. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Toda ela. A Bíblia, inclusive, é um livro suficiente, porque ele vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Paulo está defendendo aqui a totalidade da inspiração, a suficiência da Bíblia, a autoridade da Bíblia, a infalibilidade da Bíblia. Paulo está defendendo a primazia das Escrituras. Paulo está defendendo, enfim, queridos, a premissa básica da reforma protestante. A Bíblia, e a Bíblia só, é a nossa regra de fé e prática. Tem uma frase que eu vi, e eu dei uma pequena modificada nela, eu gostaria que ficasse registrado para você. A Bíblia é o livro dos livros, inspirada por Deus
escrita por homens santos, concebida no céu, nascida na terra, odiada pelas trevas, pregada pela igreja, perseguida pelo mundo, relativizada por liberais e subversivos, mas crida pelos fiéis. Isto é a palavra de Deus. E ela é a nossa única salvaguarda no meio dessa geração que está pisando e negando a autoridade da palavra do Senhor. E eu concluo lendo a declaração de fé, número 1. E é por isso que amo e creio na Igreja Adventista do Sétimo Dia como Igreja de Deus. Porque esta crença, a primeira crença da igreja, exalta a Bíblia ao dizer: as Escrituras sagradas, o Antigo e o Novo Testamentos, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina, por intermédio de santos homens de Deus que falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Nesta palavra, Deus transmitiu ao homem o conhecimento necessário para a salvação. A Bíblia é suficiente, diz a nossa crença. As Escrituras sagradas são a infalível revelação de sua vontade. Constituem o padrão de caráter, a prova da experiência, o autorizado revelador de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. Meus irmãos, eu louvo a Deus pela existência da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa igreja está comprometida com a Bíblia. E se você prestou atenção aqui, a igreja está citando aquilo que Paulo instruiu a Timóteo no versículo que lemos há pouco, dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia ela foi escrita por homens inspirados ou movidos pelo Espírito Santo, que ela é suficiente porque ela tem o conhecimento necessário para a salvação. Ela nos educa, ela nos disciplina. A Bíblia é o livro. Se todas as bibliotecas do mundo inteiro pudessem ser queimadas e só sobrar um livro para sermos salvos, a Bíblia seria suficiente, não só para a nossa salvação, inclusive, até mesmo para nos instruir na sociedade, financeiramente, emocionalmente, em relacionamentos e etc. A Bíblia é a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Não se deixe enganar por esses falsos mestres religiosos que estão tentando subverter aquilo que essa igreja ensina. Aquilo que a própria Bíblia, que é a palavra do Senhor, diz sobre si mesma. Meus queridos, essa é a mensagem. Um conselho de alguém que estava a ponto de morrer para os jovens, não apenas ao Timóteo, mas aos jovens desta geração. A você que me assiste. E todas essas mensagens, elas trazem a nós a reflexão, a oportunidade de refletirmos. Por que será? Porque nós estamos chegando no fim da história deste mundo e precisamos estarmos preparados todos os dias para a volta de Jesus. Vamos orar para nós encerrarmos? Santo e eterno Deus, agradecemos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos deu de podermos refletir nesta mensagem tão oportuna para esse tempo que estamos vivendo, ó Deus. Que o Senhor nos ajude a discernirmos quais são os verdadeiros obreiros, a verdadeira palavra, e não nos desviarmos, não sermos enganados por obras malignas que acontecem ao nosso redor e usando até pessoas que são da própria igreja. Que o Senhor nos dê o despertamento necessário. Também te pedimos um dia feliz na tua presença, na tua companhia, que o Senhor abençoe a cada pessoa que aqui se encontra, que possamos crescer juntos em espiritualidade, na fé, diariamente, que o teu Santo Espírito seja conosco, nos abençoando e nos guiando, em nome de Jesus. Amém.